logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma lição da revista da Escola Dominical Betel, onde nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Então convido aí a todos vocês, pessoas que estão enfrentando desafios na fé, pessoas que estão enfrentando problemas familiares, problemas na questão de ordem de empregos, né? Também os empresários, né? Aqueles que estão tocando aí seus negócios, seus pequenos negócios, e está enfrentando aí algumas batalhas e algumas adversidades. Então, esse trimestre eu gostaria que vocês estivessem comigo, pois é a minha área, né? A minha área está trabalhando com motivação e eu quero prestar aí um bom serviço gratuitamente a todos vocês. Professores de escola dominical, professoras, internautas que me acompanham. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês pelos compartilhamentos. Agradeço àqueles que se inscreveram no meu canal. Se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva no meu canal. Isso dá um gás tremendo para o professor. A lição de hoje é a lição de número 2. Um homem de fé e coragem. Nós vamos estar falando sobre esse homem de fé e coragem. Objetivos da lição: explicar o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó. Então, queridos internautas, nesse primeiro objetivo eu vou estar colocando aí para professores, alunos, pessoas que me acompanham, a respeito da rivalidade. Então, nós temos algum processo aí, que é um processo que Deus estava trabalhando, né, um projeto de Deus na vida de Jacó. E também nós temos aí o problema de preferências paternas. Vou estar falando sobre os grandes prejuízos que isso traz. E no segundo objetivo, eu vou estar mostrando como Deus mudou o caráter de Jacó. Então, como comportar nas ameaças? Fique comigo e eu vou estar explicando sobre isso. Eu vou falar também de um homem que saiu pobre e voltou rico, né? De um homem que se encontra com uma moça. Vou falar sobre o trabalho que ele trabalhou por ela. E um homem que encontra uma namorada e daí volta com 4 mulheres. Então, também vou falar nesse segundo ponto sobre como Jacó herdou a bênção de seus pais. No terceiro objetivo, vamos realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. Como enfrentar o medo na adversidade. Cumprindo, você precisa cumprir com as promessas, né? E Deus cumprindo com as promessas. Como enfrentar o medo na adversidade. Como Deus cumpre com as promessas e Ele também cumprindo com a promessa que fez do seu juramento na ida. E os prejuízos agora da rivalidade. O texto áureo diz o seguinte: então disse: não se chamarás teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. O texto de referência nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 25,
e dos versos 19 em seguida. Depois nós vamos encontrar também nos capítulos a seguir, aonde nós vamos estar falando também de Jacó ali, naquele grande sonho que ele teve ali, quando estava na jornada para a casa do seu sogro. Introdução. Para prosseguir na jornada da vida, é preciso ter fé em Deus, que tudo provê e nos faz descansar em suas promessas, e submissão para passarmos pelo processo de disciplina do Senhor por Ele e sermos moldados. Nós sabemos disso, meus queridos, que todos nós, quando queremos servir ao Senhor, nós temos que passar por um processo de disciplina, para que nós possamos ser moldados conforme a vontade de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, é preciso, queridos professores, professoras, nós trazemos isso para a nossa sala de aula, que ao aceitar Jesus como Salvador, nós temos que deixar que Deus molde a nossa vida. Nós temos que caminhar de acordo com a vontade de Deus. Quero enviar o meu grande abraço para Maria Aparecida Neves. Ela é professora da escola dominical e ela diz que não perde nenhuma aula e que essas aulas têm ajudado muito e que Jesus continue me abençoando. Obrigado, Maria Aparecida. O nosso evangelista Antônio Carneiro, de Ilha Comprida, São Paulo. Ele diz: Pai do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar, cada trimestre está melhor que o outro. Fica melhor ainda acompanhando a vossa aula. Obrigado, querido evangelista Antônio Carneiro. O nosso professor, o presbítero Heraldo Nascimento, ele é de Bangu, Rio de Janeiro. Ele é professor da escola dominical. Ele diz: presbítero Ademar, gosto muito da sua aula. Ele diz porque ele faz um apanhado, né, dos comentários que aqui eu faço e ele aplica ali na sua sala de aula. Deus abençoe, querido irmão. Marcelo Honorato, ele é de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, essa lição ensina que nós precisamos ser mais fiel a Jesus Cristo. É isso mesmo, querido irmão Marcelo Honorato. Presbítero Jeremias Trindade de Carvalho. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, sempre tenho acompanhado as suas aulas, gosto muito das suas explicações e as aulas são edificantes. Ele diz: um forte abraço, né? E que Deus continue me abençoando e me usando poderosamente. Obrigado, meu querido irmão, queridos internautas, continue orando por mim. Um diz assim: a rivalidade de Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, nesse primeiro ponto agora, nós vamos ver sobre a rivalidade. Então, meus queridos professores, professoras, é bom, antes de entrar aí no primeiro ponto, nesse primeiro objetivo da lição, explicar aos alunos o que é rivalidade, como ela é processada entre as pessoas. A mesma rivalidade que existiu entre Esaú e Jacó, não a da parte vinda de Deus, mas nós podemos ter aí no nosso lar por alguns fatores. E no decorrer desse ponto nós vamos estar explicando, mas é bom que o professor aí possa estar orientando aí os seus alunos. Nós vemos que na história de Jacó e Esaú, desde o ventre havia uma briga, uma luta entre eles, quer dizer, era uma coisa de Deus. Isso aí nós não podemos adentrar mais profundamente, até por falta de algumas revelações de Deus para nós. Mas Deus revelou isso à mãe, né? Então, Rebeca sabia por que se passava todo aquele problema, pois Deus disse para ela que havia 2 nações no ventre dela e uma dominaria a outra. Então, quando há dominação, nós temos aí esse problema de que há uma rivalidade, né?
O 1 em 1 diz assim, uma revelação. Ao perceber que seu filho lutava entre si durante a gestação e que isso a deixara inquieta, Rebeca consultou o Senhor para descobrir o que estava acontecendo. Veja, meus queridos, que a rivalidade, vou trazer para o campo nosso, a rivalidade traz problema, ela traz problema na família, ela traz problema na igreja, quando alguém começa a ciumar de alguém, a querer tomar o posto de alguém, né? Quer dizer, o seu rival, né? Como acontece também quando a moça arruma um namorado e a outra quer tomar também, e as duas ficam na rivalidade ali e causa-se grandes problemas. E nós vimos que aqui Deus fez dessa maneira, queridos internautas, para trazer para nós aí uma explicação, uma história de quando Deus está criando ali, Deus estava criando ali duas nações. Deus estava criando ali um projeto de Deus, Deus criar o seu povo, que era o povo de Israel, estava ali no ventre de Rebeca. Havia uma nação, né? A nação de Esaú e a nação do povo de Deus, que era a nação que adivinha de Jacó. E aí por isso eles estavam naquela luta ali no ventre. É bom, eu trago aqui, meus queridos professores, para vocês poderem conhecer a história de Israel. Vou fazer aqui a rivalidade que estava dentro do ventre de Rebeca, né? O que acontece? Estava lhe trazendo também um grande problema, pois aquelas crianças estavam lutando, inquietas em seu ventre. Veja como é que Deus faz as coisas. Esse é o homem, fez o homem para que o homem o adorasse. Mas aí entra o diabo lá e destrói tudo o projeto de Deus. Aí o povo é condenado através do pecado de Adão. E aí, mais tarde, Deus ainda quer uma aliança com eles, mas a Bíblia conta somente de Enoque, que andou com Deus. Eu vou fazer um resumo aqui para você entender onde nós vamos, onde eu quero chegar. Deus querendo um povo para si. E aí mais tarde aquele povo se entrar pelo caminho do pecado, que Deus diz é difícil. Aí Deus vai lá e busca Noé. Acha Noé lá e manda Noé construir a arca. Deus diz, vou fazer um novo povo, vou escolher a família de Noé. E aí vou destruir todo o resto, Vem Noé, mas Noé também se levanta aí. E aí a geração de Noé também se distancia de Deus. Aí Deus chama, lá na terra de Ur, chama Abraão. E diz, vou fazer de você uma grande nação. E aí o povo escolhido de Deus, até hoje, por exemplo, Israel, é o povo escolhido de Deus. Aí Abraão, né? Aí nasce Isaac. Aí agora duas nações estão no ventre de Rebeca. E ali Deus está criando ali dois povos. A Deus tem um projeto já com antecedência. Na bênção de Abraão, agora no neto de Abraão, ele vai criar uma nação para ele. Um povo de Deus. E nós vamos estar falando sobre isso. Então, meus queridos, Rebeca, com aquele problema, aquelas crianças brigando ali no seu ventre, ela ora e a resposta de Deus, né? Foi uma revelação que surgiu ali, dizendo de duas nações que estavam no ventre dela, e que um povo seria mais forte do que o outro, né? E que o menor, que o maior serviria o menor. Então, duas nações, estou colocando aí para vocês verem, duas nações lá no teu ventre. Foi a resposta de Deus à oração de Rebeca. Coloca direitinho aí para os seus alunos. Rebeca estava sendo atormentada pelo aquele movimento em seu ventre, aquela inquietação que estava lhe fazendo mal. Com certeza estava muitas vezes lhe tirando o ar. Aquelas crianças ali, aquela luta ali no seu ventre. Um projeto de Deus, que Deus quer revelar à humanidade. E aí Rebeca pergunta a Deus e Deus responde: duas nações há no teu ventre. Aí nós vemos duas nações. Esaú é o pai dos edomitas. Jacó é o pai dos israelitas. Então, Edom e Israel.
Então o primeiro a nascer foi Esaú, com sua mão, né, agarrada pelo calcanhar por Jacó. Jacó nasce segurando o calcanhar do outro, já nasce brigando, é eu primeiro, né? Então, meus queridos, aí nós vemos aí a Bíblia narrando a história de como Deus escolheu o seu povo. Vamos chegar lá para nós entender. Só que aí nós encontramos também que havia também entre o pai e a mãe, Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Isso nas famílias tem trazido grande prejuízo, quando o pai tem uma preferência por um filho e ama aquele filho mais do que o outro. Não deveria fazer essa demonstração, pois traz problemas. Nós vemos Abel e Caim, deu problema. Jacó e Esaú, deu problema. Apesar que dentro do projeto de Deus, eles já brigavam lá no ventre. O direito de primogenitura, segundo David F. Paine, da mesma forma que a escolha divina evitou Ismael para favorecer Isaac, agora o irmão gêmeo mais velho é inferior ao mais novo. Preferência de Deus. Então, meus queridos, nós temos que ressaltar aqui que o próprio Esaú, ele tomou a iniciativa de abrir mão da sua primogenitura. E aí, quando chega ali com fome, vocês conhecem a história, Jacó aproveita o momento. Jacó, um grande negociador. Se nós formos acompanhar a história de Jacó, vocês vão ver que ele é um homem grande negociador. Nós vemos ele um pouco materialista também em alguns pontos. E aí ele aproveita que o irmão está com fome e o irmão pede um guisado. Você vê que em outro momento, na situação que nós contamos, deveria ele ter dado. Mas como está dentro de um projeto de Deus, então ele vende e o outro não valoriza. Então nós temos que ter cuidado, trazendo para nós, queridos professores, alunos, o perigo de nós não valorizar aquilo que Deus nos deu. Tem muita gente desvalorizando e elas acabam perecendo. E ela acaba se perdendo nas batalhas, nas adversidades, ela não consegue achar o caminho. Por quê? Porque ela está longe de Deus, ela desprezou a bênção de Deus, desprezou o conhecimento. Quando você despreza o conhecimento de Deus, você tem dificuldade para sair de situações difíceis. Então, por isso, tanto esposa, comerciantes, comerciários, né? Quer dizer, empregados e patrões, vocês devem estar sempre na direção de Deus. Vocês não devem deixar de valorizar as bênçãos de Deus na sua vida. Quando você valoriza a bênção de Deus nas suas vidas, aí você começa a triunfar sobre as batalhas nas horas de adversidade. Você começa a achar caminho, a achar saída. Não tem pessoas que quebram e aí vai para a depressão e não se levanta mais. Por quê? Ele despreza as bênçãos de Deus e aí não consegue encontrar saída, e na hora da adversidade ele não consegue ir avante. E aí, por isso a própria Bíblia chama agora Esaú de devasso. Porque nós vemos quando o escritor aos Hebreus disse: olha, que ninguém de vocês seja devasso, que ninguém de vocês seja profano. E aí toma como exemplo Esaú. Então que nós, como cristãos, não sejamos aquele que será tomado, por exemplo, para falar sobre o prejuízo que alguém teve. E aqui o escritor Hebreus toma Esaú e diz que ele foi devasso, que ele foi neófito, pois vendeu o seu direito de primogênito por um prato de lentilha. E aí depois, o escritor aos Hebreus, nós não encontramos na Bíblia essa parte dessa forma. O escritor aos Hebreus diz que ele queria depois, mas ainda que com choro ele não conseguiu. Porque ele não teve lugar para o arrependimento. Buscou com lágrimas, mas não teve lugar. O entrei diz: a troca de papéis. Na sua primeira fase da vida,
Jacó se revela um homem materialista. Veja bem a troca de papéis. Porque ele, além de comprar do seu irmão o direito da primogenitura, né? Ele com sua mãe lá arquiteta todo o plano, engana o pai, né? E ao passar por Esaú, ele vai e recebe a bênção. Eu fico pensando, meus queridos irmãos, a Bíblia é interessante. Conjecturando eu aqui, tá? Coisa minha. Então vocês veem que Jacó estava cego ali. Não enxergava. Eu acho que ele estava com um problema de catarata muito sério. Veja bem. Coisa minha, tá, meus queridos professores, professoras, internautas? E vocês vão entender por que eu digo isso. Eu acho que ele estava com um problema de catarata muito sério. E daí ele não enxergava aí. Jacó aproveitou a oportunidade para poder enganá-lo. Jacó e sua mãe. Mas você vai ver que Jacó viaja, passa todo esse tempo lá para fora, né? E volta, e é ele, Esaú, que enterra o pai. Eu acredito que ele deve ter usado ali uma semente de romã no olho, né? E ter sarado da catarata, né? Que a semente de romã, se você pinga ela no olho, pingar umas 3 gotinhas, a catarata, principalmente se ela estiver no início, ela é capaz de limpar. Não sou médico, tá? Mas ela não faz mal nenhum. E aí depois, eu não acredito que Isaac passou esse tempo todo cego, que a Bíblia não relata. Então eu acredito que Deus tenha curado Isaac depois, ou então ele tem feito algum remédio natural ali e tenha sarado da sua catarata, pois muitos anos depois que Isaac foi morrer. Então, só trazendo aí, para que nós possamos entender um pouco aí desses problemas, né? Então, essa venda, essa busca da bênção, que a bênção do pai era super importantíssima, essa busca primeira ali por Jacó, gerou conflitos, né? E porque também foi orientado pela mãe, então a mãe teve uma grande perda, pois ela nunca mais encontrou seu filho. Seu filho nessa viagem, quando estava na viagem, ela acabou falecendo. Anisomar Barroso, ele diz: Pai do Senhor. Rogério Rodrigues Salles, aqui de Naviraí, ele diz: sempre nos surpreendendo, Deus abençoe. Ana Xavier, ela diz: a Pai do Senhor. Ademar, que lição maravilhosa, quero aprender muito com essas lições que o Senhor tem passado para a gente. Obrigado, Ana Xavier. Presbítero Mateus Ferreira, Goianópolis, Goiás, ele é do Ministério de Madurena. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Ademar, sua aula é uma bênção. Aprendemos, né? Aprendo cada vez mais. Deus abençoe. Obrigado, Mateus Ferreira. Que Deus possa continuar abençoando vocês e continue compartilhando, comentando e fazendo com que outros também possam estar se inscrevendo no meu canal. O objetivo número 2 desta lição: uma nova etapa. Com medo do seu irmão, Jacó foge para Padã Arã. Então, meus queridos, olha aí. Tudo gerou consequência. Tem coisas na vida que nós fazemos que geram consequências desastrosas. Tem muitos casamentos que ele se acaba por quê? Coisas que acontecem que não deveria ter acontecido. Apesar que quando eu olho aqui na vida de Jacó e Esaú, eu vejo um projeto, um trabalhar de Deus entre eles. Mas também trazendo lições que nós não devemos possuir as coisas, herdar as coisas por engano, que vai trazer problema. Então agora Jacó passa por medo. Olha o medo na hora da adversidade, meus queridos. É terrível e é problemático. O medo, ele é bom, mas ele também tem a parte ruim. E o medo, ele precisa ser controlado. Quando você estiver com medo de algo, tenta controlar. Às vezes você vai para uma entrevista de emprego, mas o medo te faz perder aquela vaga, aquela oportunidade. Porque você chega lá, você faz com que as suas palavras às vezes nem saem, e aí você acaba não passando naquela entrevista. Então por isso, se prepare antes, certo?
Então, agora, o medo traz o quê? Traz agora uma separação da família. Veja bem que aqui é uma batalha, é uma hora de adversidade. O irmão quer matar o irmão, o pai, a família está em pé de guerra. Preocupados, pais estão preocupados, pais não querem perder nenhum dos filhos. E agora, depois de todo esse problema que a mãe fez parte, a mãe vai lá, veste o irmão de maneira que se pareça com o outro, e agora criou-se um grande problema. E às vezes na vida nós criamos vários problemas por falta de nós pensar nas consequências. É preciso, querido professor, queridos alunos, professoras, que nós passamos para os nossos alunos, que é preciso pensar nas consequências. Talvez muitas adversidades vai vir por causa daquilo que nós, na nossa inconsequência, acabamos fazendo. E de forma que ela vai dar prejuízo. Então, por isso, é interessante, professores, professoras, que os nossos alunos precisam saber que é necessário planejar e vigiar o que vai fazer, porque senão o medo pode vir depois por consequência dos nossos atos. 2:1 diz, Deus está nesse lugar. Então, durante a viagem, numa noite, Deus se revela a Jacó em sonho. Então, meus queridos, veja bem que nós estamos vendo agora aquele homem que criou tantos problemas, por isso que eu digo, olha Deus trabalhando, Deus trabalha da sua forma. Eu digo às vezes, pastores, crentes, deixa de apontar. Jesus falou sobre aqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés. Quando ele diz sentado na cadeira de Moisés, é porque Moisés julgava o povo. As pessoas só sabem julgar. Pare de julgar. Veja como Deus está criando um povo para Ele. Lá na frente vocês vão ver. Vamos acompanhar agora a trajetória do homem que vai ser a nação escolhida por Deus, do homem que vai trazer a nação, do pai da nação de Israel. Vamos ver a trajetória deles e vamos parar de apontar com o dedo. Deus trabalha da sua forma. Eles brigam no ventre. Depois, compra o direito do outro. Depois, a mãe ajuda. E agora ele tem que sair de casa. E aí ele sai. Que é na sua primeira fase da vida, ele aí se revela um homem materialista. E aí o que ele faz? Ele compra do seu irmão o direito de primogenitura. Ele engana seu pai. Ele alcança as promessas divinas. Mas fez isso por meio de trapaça e mentira. Quanta gente trapaceando. Deus traz essa revelação, essa lição vem aí para nós entendermos. Embora Deus esteja trabalhando pelo seu caminho, mas Deus não está nos trazendo muitas dessas coisas aí como exemplo para nós seguirmos. É preciso nós entendermos isso. Então Deus está ali, trazendo para ele a promessa que ele fez a Abraão. E agora Deus é proferida essa mesma promessa de Deus a Jacó, estabelecendo ali uma aliança. Então Deus assim, ele procedeu com Jacó. E Jacó ergueu uma coluna e fez ali um voto. Então, meus queridos, não há como prosseguir se o Senhor não for o nosso Deus. E Jacó viu isso. E Jacó prossegue. Quer dizer, não dá para contar toda a história ali. Mas se for ver a oração inteligente de Jacó, como ele orou, dê uma olhada lá o que ele pediu. Mas eu olho aqui, o nosso relógio corre, né? O 2.2 diz servir por amor. Ao chegar ao poço de Harã, uma linda história de amor começa a ser escrita. Que homem abençoado! Deus estava criando ali o seu povo, meus queridos. Deus estava ali no negócio. Ele chega no poço, o que ele encontra? Encontra com Raquel, a prima linda. Então, meus queridos, ele chega,
O que que faz? Ô jovem, você quer namorar uma moça bonita, mas você não causa impressão nenhuma. Você não faz nada diferente. E ele chega, ele já causa uma forte impressão. Ele é forte, ele vai lá, remove a pedra, tira a água do poço, serve para as meninas, quer dizer, já ganha o coração da moça. Você precisa aprender em Deus, eu digo em Deus, a ganhar o coração daquela pessoa que você ama. Você pensa que ela vai cair nos seus braços, nada disso. Tudo é conquistado. Ah, eu estou esperando a mulher que Deus escolheu para mim. Você vai ficar solteiro a vida toda. Você não está na promessa de Jacó, não, meu querido. Tem gente que pensa que toda promessa que está na Bíblia, que foi para os homens de Deus, é para ele também. E aí perece. Não tem um monte que Deus diz a Jeremias: eu te escolhi desde o teu ventre. Pastores e pregadores pegam que foram escolhidos desde o ventre. Deixa de conversa fiada. A Bíblia fala ali do povo de Deus, do povo que veio com uma missão. Jeremias veio a este mundo com uma missão. Paulo foi escolhido, veio com uma missão também. Paulo que diz que foi escolhido desde o ventre. A Bíblia não diz. Nenhuma outra parte do próprio Paulo que fala dessa forma. Então, meus queridos, agora ele conhece a família de Raquel. E quando ele chega lá para trabalhar, ele está trabalhando, o senhor diz: não, você tem que trabalhar pelo salário. Qual que é o teu salário? Ele diz: eu quero essa linda moça. Foi a resposta dele: eu quero a Raquel. Você tem que saber o que você quer na vida, meus queridos. Tem muita gente que não vai a lugar nenhum porque ele não se decide, ele não sabe o que quer. Ah, não dá certo esse, mas pode dar certo o outro. Não, rapaz, se você quer Raquel, é Raquel. É a mais bonita. Não, a você diz: não, se não me der essa outra serve. Então Labão concordou que Jacó se casaria com Raquel, né? Mas em troca era 7 anos de serviço. A Bíblia diz um negócio aqui, né? Que é um escrito, eu não sei se é a tradução, que eu nem concordo. Está entendendo? Isso não é pecado, eu não concordar com algumas coisas, não é pecado. Diz: no entanto, aqueles anos para ele pareceram poucos dias, porque amava muito. Eu vejo isso ao contrário, por exemplo. Na minha época, quando foi para mim casar, parece que com 100 e poucos dias, faltando para o casamento, eu comecei a numerar e para aquele dia não chegava nunca. Eu amava tanto a minha esposa, né? A futura esposa, que parece que os dias não passavam. Então eu acho que uma incoerência aqui nisso aqui, mas é coisa minha, tá, meus queridos irmãos? Ninguém vai se escandalizar por causa disso. Que às vezes eu digo: apareceram poucos dias. Ah, parecia uma eternidade, não chegava nunca o dia do meu casamento. E eu penso que talvez para Jacó tenha sido assim, talvez seja questão de tradução. Então, meus queridos, Deus tem o melhor para você. O 2:3 diz: a lei da semeadura. No prazo acertado, Jacó solicitou que Labão cumprisse o combinado. Você faz tudo errado e agora quer que os outros façam certo. No entanto, Labão, em vez de lhe dar a esposa com Raquel, lhe entregou Leia. Veja bem, eu não sei que forma que era o casamento naquela época, que o camarada amava tanto a Raquel, e depois entregou Leia, e só percebeu no outro dia. No outro dia pela manhã ele percebeu. E ele disse: opa, não pode, não foi por isso que eu trabalhei por Raquel. E aí o Labão chega e diz: opa, aqui não. Aqui nós não entregamos a mais nova primeiro que a mais velha, não. É a mais velha primeira. Então aí ele disse: ó, trabalha mais 7 anos por Raquel. Ele trabalhou 14 anos. Então, meus queridos, nós precisamos estar atentos aí a esses princípios de fidelidade. Aí tem muitas pessoas que pensam o seguinte: veja aqui que eu vou tirar isso da cabeça de vocês. E se alguém tem algum contraditório no que eu vou falar, eu gosto de provocar a contradição aí. Se alguém tem a contradição. Tem pessoas que acham que Jacó ficou esperando 14 anos para se deitar com Raquel. Porque Labão, nos 7 anos, em vez de dar Raquel,
deu Lia, né? E aí pensa que ele esperou mais 7 anos. Não. O Labão diz assim, ó, cumpre a semana dessa. E depois você fica também com Raquel. Cumpre a semana dessa. Quer dizer, passe a lua de mel com Leia. E depois você tome a Raquel como esposa. Mas você vai trabalhar mais 7 anos. Não é que mais 7 anos depois iria entregar a ele a Raquel. Vamos para o 3 aí, que o tempo está correndo, né, meus queridos? Vamos para o 3. O surgimento de uma nação. Após muitos anos fora de casa e um crescente clima de hostilidade com Labão e seus filhos, Jacó recebe ordem expressa de Deus para retornar à sua casa. Agora Jacó volta. Ele tinha feito uma oração, se tu me der pão, se tu me der roupa para me vestir, ele volta bem vestido, volta casado com uma mulher que ama e mais, volta com 4 mulheres e ali para poder formar ali as 12 tribos de Israel. Você tem que estudar isso, para você ver de onde nós estamos vindo, de que forma que a nação de Israel foi criada, para você deixar de ficar apontando o dedo para os outros. Tudo tem resultado. Agora, Jacó, quando 3:1 diz assim, Gileade, lugar de testemunho. Quando soube da fuga de Jacó e sua família, Labão chamou seus homens e foi atrás dele. Então agora vai perseguir. E poderia ter acontecido uma tragédia, mas Deus não permitiu que isso acontecesse na história. E aí eles fizeram um acordo, né? E aí pedindo a Deus a garantia de que ambos agiriam corretamente quando estivessem longe um do outro. Então, é assim que se procede. Melhor um bom acordo do que uma péssima demanda. 3:2 diz, Valde Jaboque, lugar de mudança. Então, momentos antes de se encontrar com Esaú, que vinha em sua direção, Jacó fica só no Val de Jaboque. Então, Val, meus queridos, é um lugar onde você vai passar para entrar para outro lugar, e o rio é bem rasinho assim, e você passa ali, talvez um tipo assim, talvez de um pequeno brejo, e você passa ali, ou então onde uma água é rasa. Só para nós podermos ter aí um entendimento, saber o que nós estamos falando. E ele vai lá e tem esse encontro com Deus, né? E ele, ali aparece o anjo do Senhor, e ele luta com o anjo do Senhor, e ele diz aquela frase bem conhecida, eu não te solto enquanto não me abençoares. Então aí Deus lhe dá a benção, e Deus também faz com que ele tenha um bom encontro com Esaú. O 3:3 diz assim, é o Betel, lugar de adorar a Deus. Quando Jacó fugiu de Esaú, ele não tinha perspectiva de como seria a sua vida. Então Jacó fugiu dali, ele não sabia o que ia acontecer, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Então, meus queridos, faça o melhor para o Senhor, porque ele saiu ali com uma adversidade tremenda, uma batalha, uma luta que ele talvez nem pensasse que ia vencer. Mas aí encontra com Deus, Deus lhe faz promessa, né? E Deus diz que está com ele, e que vai estar com ele todos os dias da vida, e que não vai deixar ele, e, né? No capítulo 28 ali você pode encontrar isso, o que ele quer mais. Então, meus queridos, Jacó quando passou, chamou de Betel, e agora, na volta, ele volta abençoado ali, e ele ergue ali um altar para agradecer ao Senhor. Então, meus queridos, a conclusão é que a história de Jacó ilustra de forma fantástica a grandeza e a soberania de Deus. Que nós possamos, meus queridos, durante a jornada da nossa vida, que nós podemos ter em mente que nós precisamos ter propósitos com Deus, propósitos em Deus, e que Deus vai cumprir em nossa vida aquilo que nós pedimos e aquilo que Ele prometeu para a humanidade. Tem gente que pensa que Deus prometeu um negócio para ele. Não, Deus prometeu para todos os homens, não faça essa confusão. A não ser que você tenha um chamado específico. Mas se você não tem um chamado específico, Deus, Ele tem um propósito com toda a humanidade. Você precisa que esse propósito de Deus se cumpra na sua vida. Basta ser fiel, Ele vai te abençoar. Porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.
Que Deus abençoe a todos os internautas. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E até a próxima lição, que é a lição número 3. Uma atitude de fé. Até lá, na paz do Senhor. Amém.